E eu quero começar entendendo da onde surgiu essa sua viagem pela ciência aqui no Brasil. Legal demais. Primeiro, um prazer aí, muito obrigado por ter convidado aí para estar aqui no Conexões, que é legal pra caramba, né? Ai, que bom. E, bem, eu tenho assim, né? Eu sempre gostei não, né? Quando eu tinha 11 anos, lá em 86, passou o cometa Halley. Então eu brinco com o pessoal que eu sou da geração do Halley, né? Então o pessoal da minha idade, assim, que gosta de astronomia, normalmente foi cativado pelo Halley. Eu sou da geração do Halley, inclusive tinha uma camisetinha, assim, com a foto do cometa. A foto não, né? O desenho, do cometa, né? Eu nunca vi. Você nunca viu, né? Então, eu vi o cometa, porque eu morava em viu? Minas, lá no interiorzão de Minas, Viçosa, e lá o céu era bonito e tal, e eu acabei vendo. Mas o Halley foi um negócio que foi uma onda muito grande da astronomia, né? Tudo era o Halley, né? Tinha chocolate, Nossa, tinha a banda lá que eu brinco, a família Halley que saía cantando, tinha o Halley Fante, então tudo era o Halley. E acabou que eu gostei, me apaixonei pela astronomia por conta disso. Pegou carona na cauda do cometa. Teve as músicas também, né? Exatamente isso. Peguei carona com o Halley e tudo. E gostei muito de astronomia. Então, desde o início, eu sempre queria ser astrônomo. Sempre quis ser astrônomo. É. E eu queria fazer astronomia, na verdade. Certo. Astronomia. Só que aí, uma vez saiu, lembra daquela revista super interessante, Sim, você vai lembrar, né? O Daminelli, que é um astrônomo muito famoso aqui do Brasil, ele fez uma reportagem sobre o curso de astronomia e eu escrevi uma carta para ele à mão na época, isso lá no começo da década de 90. E ele que falou o seguinte, ó, não faça astronomia direto, não. Faça um outro curso, porque você não sabe como que vai ser e tal e coisa. Eu falei, então beleza. Aí ele falou, ó, tem geofísica, que é no mesmo departamento, aqui na cidade universitária, na USP, né? Tem o IAG, que é Instituto Astronômico e Geofísico. Aí eu falei, beleza, vou fazer geofísica, e aí eu já tô ali, puxo umas matérias e depois... Pulo para astronomia. Fechou. E aí acontece que eu conto pro pessoal que é um momento, todo mundo na vida tem um momento que é um divisor de águas, né? Certo. O meu foi um eclipse em 1994, um eclipse da Lua que ia ter, e tinham alguns astrônomos reunidos, e eu cheguei para eles e falei, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? E esses astrônomos falaram, que eclipse? Como assim? Eles nem sabiam que ia ter. Tá brincando? E depois, na época, eu me falei, caramba, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Não, você devia ter pensado assim, não, peraí, estão precisando de mim aqui agora. Agora mesmo é que eu vou pular para astronomia. Então, mas acabou que isso foi um balde de água fria. Jura? Porque aí eu fui perceber que o astrônomo, na verdade, logicamente, né, os caras eram professores, doutores, o negócio deles era estudar ali a vida, a morte da estrela. Os caras não tinham nada a ver com o negócio de eclipse mesmo, entendeu? Só que isso me deu uma meio frustrada, sabe? Entendi. E aí eu segui para a área de geofísica. E aí fiz geofísica, depois fui trabalhar... Logo que eu terminei meu curso, eu trabalhei embarcado já, aqui na costa brasileira. Como assim? Me conta. Como trabalhou embarcado? Quando eu terminei meu curso, era final de 99, estavam quebrando o monopólio da Petrobras na exploração. Por conta disso, um fato muito interessante na área de petróleo, né, foi que 30% da frota de navios do mundo que fazem exploração estavam na costa brasileira. Uau! Então era muita coisa, era muito navio, tinha muito trabalho. E o navio, ele não era de bandeira brasileira, mas ele precisava de um brasileiro. Porque o navio está ali pesquisando e aparece um barco de um pescador. Alguém tem que falar com o pescador para ele sair da frente. O alguém era você. O alguém era eu. Então o alguém era eu. Aí juntou meio que o útil, né, ao agradável, porque eu era brasileiro e tinha feito geofísica. Então eles me contrataram por um período de tempo, porque eles vinham... O que essas empresas faziam? Só fazer um parênteses para o pessoal entender. Eles vinham aqui, adquiriam dados, guardavam os dados para eles, certo, e depois eles usavam esses dados para vender para empresas que entravam nos leilões. Então, por exemplo, tem o leilão da ANP, o bloco tal. Se você é dono de uma empresa, você não vai adquirir o dado. Mas tem empresas que já adquiriram aquele dado, então você vai atrás dela. A gente chama esse tipo de aquisição de dados de SPEC, de especulativo. É o que essas empresas então faziam. Estavam com os navios ali. Estavam todos aqui fazendo isso porque eles, como o mercado ia abrir, né, ia acabar o monopólio, eles falaram, vai ter muita empresa precisando de dado. O navio que você trabalhou era de onde?
O navio que eu trabalhei era de bandeira norueguesa. Norueguesa. Você trabalhava com noruegueses dentro do navio? Trabalhava com norueguês e inglês, a maior parte deles. A empresa nem existe mais, chamava Veritas na época. E aí trabalhei aqui na Bacia de Santos, e eu brinco com o pessoal, não brinco não, porque é verdade mesmo. O pré-sal foi descoberto em cima de um dado que eu adquiri, alguns anos depois. Jura? É verdade. Eu nem sabia, né? A gente nem sabia. Mas foi esse dado que a gente usou, que adquiriu, que acabou descobrindo o pré-sal. E aí essa empresa acabou indo embora porque era um contrato restrito. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo você ficou embarcado? Não, nessa aí foi pouquíssimo tempo. O que é pouquíssimo para você? Eu ia e passava 42 dias embarcado e 42 dias em terra. Pouquíssimo tempo, 42 dias. Super, super tranquilo. Mas aí o que acontece? Foi só esse contrato e depois acabou o contrato, que eles vão embora. Como esse dado especulativo que eu falei, entendeu? E como que era essa convivência? Primeiro, assim, 42 dias embarcado, você fala que é pouquíssimo tempo, mas se a gente for parar para pensar, não é tão pouquíssimo assim, bastante, né? Como é que era essa convivência com o norueguês? Você aprendeu a falar um pouquinho do norueguês? Como é que era? Não aprendi, nem fui atrás. Nem tentou? Mas esse lance de trabalhar nesse tipo de, vamos supor assim, de esquema, né? Porque depois eu fui trabalhar embarcado em plataforma, que é mais ou menos o mesmo esquema, que é trabalho em confinamento, que a gente chama. Ele é terrível pelo seguinte: você trabalha numa empresa, qualquer empresa, qualquer um, termina o trabalho, você vai para casa. Ou seja, você não vê aquele pessoal, você vai ver só no outro dia, tal, não sei o quê. Lá não, lá você trabalha com a pessoa, você janta, almoça, toma café da manhã, dorme. Um casamento de 42 dias. É um negócio terrível. É o Big Brother do navio. É um Big Brother. Aliás, é bem parecido com o Big Brother mesmo. E não é um negócio assim que muita gente não aguenta trabalhar nesse tipo de trabalho, entendeu? Dá solidão? Dá solidão, dá tudo, né? Dá desespero às vezes, né? Por quê? Que porque assim, primeiro que você tem que, vamos dizer assim, a humildade tem que tomar conta de você. Porque, por exemplo, eu não era, entendeu? Aliás, eu era até meio arrogante. Falei, pô, cara, acabei a USP, né? Uma baita numa universidade. Na hora que eu cheguei no navio, eu tinha que limpar banheiro. Entendi. Entendeu? Então você tem que aprender a fazer de tudo ali, porque são aquelas pessoas que estão ali. Então não tem como você falar, não, cara, hoje eu não vou fazer porque eu sou, entendeu? Você tem que passar fita e não sei o quê. Você tem que ficar lá tirando craca de equipamento. São coisas assim que você nem imagina quando você está estudando, né? Que você vai fazer. Mas acaba que você tem que... Isso aí te ajuda até a crescer, né? Ajuda você até fez a desenvolver. amigos? Chegou a fazer amigos? Acabou que eu até fiz amigos. Depois de muitos anos, encontrei com eles várias vezes em outros lugares e tudo. Acaba fazendo, não tem como, né?